Olá a todos. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Rosivaldo. Eu sou professor na Universidade do Estado do Amapá, a UEAP. Eu faço parte do colegiado de Ciências Naturais. Eu trabalho lá no colegiado de Ciências Naturais com as disciplinas de Física. Eu acho que antes de começar a nossa apresentação é importante falar um pouquinho da nossa formação, né? Então, eu sou graduado pela Universidade Federal do Amapá, pela Unifap. Fiz a graduação em Física lá. Fiz metodologia também em ensino de Física, uma especialização na Facinter. Tenho mestrado em ensino de Ciências Exatas pela Universidade do Vale do Taquari, a Univate, que fica em Lajeado, em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. E atualmente eu sou doutorando da mesma instituição e do mesmo programa de pós-graduação. É uma satisfação muito grande poder colaborar com o evento, poder estar participando. Aproveito a oportunidade, né, para parabenizar a instituição pela iniciativa, né, em especial ao colegiado que eu faço parte, que é o Colegiado de Ciências Naturais. Então, parabéns a todos os envolvidos, né, na primeira semana acadêmica digital de Ciências Naturais. Bem, nós estamos aqui, né, com um propósito muito bom para falar de coisa boa, né? Para falar de coisa boa e falar de conhecimento, né? Debater, discutir o que é melhor, né, para os alunos, para a sala de aula. Então, nós pensamos no momento que estamos vivendo, né, que é o momento de pandemia, o momento que estamos em casa, em homework, e aí, como eu trabalho com experimentação, tanto a real quanto a virtual, devido ao momento que estamos vivendo, a opção que nós temos, uma opção que nós temos é trabalhar com experimentação virtual, com um laboratório de física virtual. Então, por isso que nós escolhemos essa temática, para falar um pouquinho, né, sobre experimentação virtual, uma opção, né, uma alternativa, uma ferramenta para o ensino de física em tempos de pandemia. Ao final da palestra, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, né? Esse está aí o meu e-mail institucional, né? Para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, a gente está aceitando. Então, durante a nossa abordagem, nós vamos levantar os seguintes tópicos, né? Fazer levantar os aspectos introdutórios da apresentação, falar sobre recursos tecnológicos, falar um pouquinho sobre as simulações computacionais, e dentro das simulações computacionais a gente passa um filtro e nós fazemos essa abordagem sobre o FET. Vamos fazer na prática aqui 3 atividades, na verdade são 4, que na verdade a atividade 3 ela tem 2 atividades, e no final a gente faz uma reflexão sobre a apresentação, sobre a temática. Bem, nós vivemos, né, numa época em que a qualidade de ensino ela é sempre questionamentos são levantados, algumas indagações são levantadas no que diz respeito à qualidade do ensino, tá? Então, quando essa situação ela se volta para a visão da física, quando esses olhares eles retornam quando fica muito específico para a disciplina de física, é óbvio que os problemas eles acabam aumentando, né? Nós temos baixos rendimentos nas disciplinas, alunos com aversões a disciplinas, e bem como isso acaba por consequência de um ensino que ocorre não somente na física, mas também em outras áreas do conhecimento, aquele ensino tradicional, aquele ensino clássico, aquele ensino onde o professor que domina o conteúdo, ele que tem que repassar esse conteúdo e o aluno fica um mero espectador. Aquela famosa educação bancária que o Paulo Freire ele nos remete a pensar e a refletir. Tá? E aí, em função disso, nós temos um grande desafio do professor, não somente de física, mas do professor de ciência de um modo geral. Então, qual é o desafio maior da ciência e também da física? O desafio maior é mostrar que essa ciência está próxima de nós. Nós vivenciamos essa ciência.
Então é necessário que a física ela seja contextualizada, porque o aluno consegue vislumbrar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá certo? Então, diante desse cenário, né, desse cenário de problemas, de práticas de ensino, né, de ensino tradicional e de ensino clássico, uma alternativa é fazer a inserção como uma opção de atividades práticas, sejam elas com materiais reais ou a gente traz aqui com um material virtual, né, um material online. Então, segundo Neto e Ferracioli, ele afirma que a inserção de tecnologias, a inserção da internet, ela pode favorecer a aprendizagem do sujeito, do educando. E aí, quando isso ocorre, o aluno passa a ter uma outra postura, porque ele vai participar de maneira mais efetiva desses processos de ensino e de aprendizagem. Então, quando o aluno interage, quando o aluno faz parte desse processo, nós estamos dando oportunidade, dando voz para esse aluno, como o próprio autor aborda. Além disso, falando de maneira geral dos recursos tecnológicos, a inserção de tecnologias, a inserção da própria internet nesse mundo de sala de aula de prática docente, ela carrega um certo tripé. Esse tripé ele está relacionado com o conhecimento científico, com o fenômeno natural que está na vida do aluno e as aplicações tecnológicas que permeiam em torno dessa questão. Existe pesquisadores da área e até mesmo nós percebemos uma variedade, uma diversidade de recursos que existe para ser trabalhado dentro da sala de aula. Aí a gente pode citar alguns aqui como jogos digitais, a modelagem computacional e a própria simulação computacional. É óbvio que existem outros recursos que podem ser trabalhados em sala de aula. A gente cita alguns. E aí, Madureira, Santos e Silva 2015, ele traz essa questão que o aluno pode ocorrer a aprendizagem, né? Favorecer, despertar o interesse do aluno. A aprendizagem ela pode ocorrer com significado também. Além disso, deixando um pouco mais específico quanto aos recursos tecnológicos, nós abordamos aqui, a gente traz essa questão de maneira mais específica para falar especificamente das simulações computacionais como uma opção para ser trabalhado em casa pelo professor, né, com os seus alunos. E aí, no que diz respeito à simulação computacional, existem algumas definições, eu trouxe uma delas aqui. Então, o que é a simulação computacional? Então, olha só, a simulação computacional ela é um processo de projetar, ela é um processo em que ela usa um modelo computacional para simular a nossa realidade, para simular um fenômeno que nos permeia, da nossa vivência, certo? Então, como os próprios autores dizem, que é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real, conduzir experimentos com esse modelo com o intuito de compreender seu comportamento e avaliar o artifício para a sua utilização. Então, essa é uma das definições, uma forma de conceituar a simulação computacional. Obviamente que existem outras. Por que utilizar a simulação computacional? Eu trago alguns pontos importantes dessa questão. A primeira é quando se não tem, como é a realidade de muitas escolas no nosso estado, inclusive pelo Brasil afora, quando não se tem um laboratório físico, um laboratório bem equipado, né? Aí até mesmo aquele laboratório com equipamentos com materiais alternativos. Quando não se tem isso, a outra possibilidade, né, quando você tem uma ferramenta tecnológica, um computador ou até mesmo um celular, você pode fazer o uso de um laboratório virtual. Um laboratório que já traz experimentos, né, equipamentos prontos para você simular um fenômeno do dia a dia. Além disso, né, como eu já havia dito no início da apresentação, como vivemos em um tempo de isolamento social, quem tem acesso, né, quem tem essa possibilidade de acesso à internet e uma ferramenta para navegar, você
pode utilizar, né? A gente dá essa importância, né, de fazer experimentação em casa mesmo, sem ser preciso sair de casa para ir atrás de um material real ou conseguir em um outro local, um outro tipo de material reciclável. A gente pode estar usando mesmo a internet. Outras características são importantes ao explorar essa simulação, que é a visualização cinética. Veja bem, essas características são importantes em função de que em outras ferramentas não é possível trabalhar a visualização cinética. Imagina você trabalhar, olhar um fio condutor percorrido por corrente e você não consegue ver o elétron se movimentando, você não consegue ver a corrente. Na simulação computacional a gente tem uma noção disso porque a gente percebe existe uma simulação dos elétrons se movimentando, tá? Por isso que a gente se dá o nome para visualização cinética dos elétrons, por exemplo. Além disso, a construção de gráficos em tempo real é possível fazer isso, né? Coisa que em outra ferramenta não é possível. A gente consegue construir gráficos em tempo real. Um exemplo disso é o software Modelos, né? O software Modelos que a gente consegue trabalhar com movimento MRU, MRUV, para trabalhar, mostrar gráficos, né? Como é o comportamento, né, de uma certa partícula no decorrer do tempo. Uma outra característica importante é a variação de parâmetros físicos. Veja bem, a física é cheia de grandezas físicas, cheio de parâmetros. Esses parâmetros a gente consegue modificar no laboratório virtual, né, rapidamente, modificando os valores, a posição de objetos, enfim. Além disso, as simulações computacionais como ferramenta, como suporte e aspecto pedagógico, é possível observar, fazer análise, interagir o sujeito com o modelo já construído. O aluno ele não tem um tempo consumido para construir o experimento, para ir atrás de material. O material já está pronto, basta interagir com o equipamento. E aí um exemplo de simulação computacional, um exemplo que eu vejo assim como que foi muito bem pensado e elaborado, é um exemplo do FET, né, que é um portal da Universidade de Colorado. Essa foi uma ideia protagonizada pelo Nobel de Física, que foi o Carl Weyman. Então, ele teve a ideia, né, ele protagonizou e, obviamente, ao longo dos anos, professores, pesquisadores vêm auxiliando, ajudando, colaborando com esse projeto. Então, o FET ele é um programa da Universidade de Colorado. Nesse programa, nesse site, você encontra milhares de simulações, não somente na área da física, mas também em outras áreas de conhecimento, com exemplo da matemática, das ciências e da própria biologia também. São ferramentas gratuitas, tá? Se você não tem, se você que tem problemas de internet, nós temos um problema de internet sério aqui no estado. Quando a internet está boa, é possível fazer o download das simulações. E aí, na ausência da internet, você consegue utilizar essas simulações. Então, elas estão disponíveis, são gratuitas, estão disponíveis para fazer o download. E aí são simulações sérias, porque são baseadas em ideias científicas, em conhecimento, em pesquisas. Elas são construídas com bases em pesquisas. Então, nas simulações, o grupo ele procura conectar fenômenos diários com o texto do aluno, oferecendo ao aluno modelos fisicamente corretos, de maneira acessível. Tá? Aqui é mais algumas vantagens que o FET possibilita significativamente a aprendizagem, como pode facilitar e motivar o aluno para o processo de ensino-aprendizagem. Aliás, a motivação ela é um elemento importante na aprendizagem significativa. O FET ele pode propiciar, deixar o aluno mais participativo, não só o aluno, mas o professor também.
estimula a observar os modelos físicos, a construir os próprios conceitos. O aluno interagindo com a ferramenta, ele consegue construir suas próprias ideias, seu próprio conhecimento. E aí o professor pode contornar a situação, orientando, né, como mexer, como interagir com a ferramenta, e pode construir o conhecimento que já vem pronto, né, nos livros. Além disso, né, no contexto de fazer o uso de novas metodologias, a simulação computacional apresenta como uma metodologia inovadora. Imagina que o aluno que nunca trabalhou com isso, o professor que nunca trabalhou com isso passa a ser inovador para ele, né? Uma forma de interagir virtualmente, fazendo experimentação virtualmente. É de baixo custo, né? É de fácil acesso, você não paga nada, você consegue fazer o download, basta ter a linguagem de programação de cada simulação, né? Geralmente é Java, Flash também. E aí, a partir de agora, a gente faz algumas atividades práticas aqui, atividade prática 1. Então, nessa simulação, o nome dessa simulação é Laboratório de Força Gravitacional Básico, aí está o link. O conteúdo que você consegue trabalhar nessa simulação é o conteúdo da Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton. Além disso, obviamente, conjuntamente, é possível trabalhar a terceira lei de Newton, né? O princípio da ação e reação. Só procurar aqui a simulação. Aqui está. Então, olha só. Nessa simulação, você tem aqui... Você tem a ferramenta aqui, a simulação computacional. O conteúdo a ser trabalhado. A forma como você vai utilizar essa ferramenta fica a seu critério. Tá? Existem diversas formas de você trabalhar. Você pode fazer uma inserção de uma aula teórica e depois vir para a prática, fazer a simulação, ou você pode fazer o inverso. Ou você pode também trabalhar de maneira investigativa, fazer com que o aluno descubra certos conceitos apenas interagindo com a ferramenta, porque a ferramenta, essas simulações são bem didáticas, bem lúdicas, são fáceis de trabalhar. Basta o professor fazer um pequeno treinamento antes para poder auxiliar o seu aluno nessa prática. Então, vou mostrar aqui para vocês como a gente utiliza a ferramenta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois corpos aqui e um outro corpo aqui identificado com o corpo de massa 1, massa 2. Então, quando eu tenho corpos com massas, eu tenho a presença da força de interação de campo, que é a força gravitacional, em função da massa desse corpo. E aí aparece, né, esses dois vetores, que é a própria interação, é a própria força gravitacional. Então, nós temos aqui as variáveis, massa 1, massa 2, os valores de cada massa. Você pode alterar esse valor aqui, ó. Você pode alterar esse valor e ver o que acontece na simulação. Você pode omitir os valores de força, né, deixar que o aluno descubra, ou você pode omitir ou deixar a distância, fica a seu critério, depende do objetivo com que você queira alcançar na sua aula. Mas o que eu queria mostrar basicamente aqui é que, ó, se você tem um corpo, eu queria mostrar o comportamento dessa força do vetor força gravitacional em função da distância desses corpos. Então, observe o seguinte, à medida que eu aproximo esses corpos, observe o que acontece com o vetor força gravitacional. Veja que esses vetores eles aumentam com a diminuição da distância. Logo, eu tenho aí o quê? Eu tenho aí duas grandezas inversamente proporcional. Então, se eu distancio, né, se eu aumento a distância entre esses corpos, os vetores, né, de interação de força, eles diminuem. Então, essa é mais uma prova que essas duas grandezas são inversamente proporcional. Agora,
se eu aumentar o valor de uma dessas massas aqui, o que acontece com os vetores de interação? O que acontece com a força gravitacional? Perceba que esses vetores eles aumentam. Então aqui eu tenho duas grandezas, massa e força, eu tenho duas grandezas diretamente proporcional. Então isso acontece também, obviamente, que se eu mudar a força, se eu mudar a massa do outro corpo, a força também vai aumentar. Tá? Então isso aqui é uma simulação da lei da gravitação universal de Isaac Newton, que funciona, né? É um modelo universal que funciona para a interação entre os astros, né? Entre o Sol e a Terra, entre os planetas, entre o planeta e o Sol, entre a Lua e a Terra também, certo? A outra atividade que eu queria mostrar, atividade 2, é essa outra simulação aqui. É a simulação que trata de uma outra temática da física, que é para abordar sobre ondas, né? Essa simulação é ondas intro, e aí nessa simulação eu tenho aqui uma torneirinha. Essa torneirinha, quando eu ligo, ela despeja uma gotícula de água. Então, essas gotículas de água, quando caem em uma superfície líquida, obviamente que eu perturbo essa superfície e acaba ocorrendo a transmissão dessas ondas, a transmissão de energia. Nesse caso, a gente tem aí o que é uma definição de onda. O que é uma onda? Uma onda é qualquer perturbação que ocorre em um meio e aí com a propagação de energia sem necessariamente sem a transmissão sem o transporte de matéria. Então eu tenho aqui, eu posso trabalhar, aqui eu tenho diversos parâmetros como frequência da onda, olha, aumento, diminuo a frequência da onda. Aqui eu posso diminuir e aumentar a amplitude. Além disso, eu posso mostrar graficamente isso, né? Além da água, pode aparecer também, além da água, posso trabalhar com outros modos de propagação. Só abrir aqui novamente. Aqui quando eu tenho som, então eu tenho som, eu vou perturbar através de um alto-falante. Então nesse caso aqui, eu tenho som como sendo uma onda mecânica, né, que perturba o meio, o ar atmosférico. Assim como a água também é uma onda mecânica, porque ela se propaga em um meio físico, que é a superfície líquida. E aqui o som também é uma onda mecânica que propaga no ar, por exemplo. Então eu tenho diversos parâmetros aqui, diversas formas de modificar, de interagir com a ferramenta. Além disso, eu tenho uma outra simulação aqui já dentro da eletricidade. Então dentro da eletricidade aqui eu tenho esse equipamento aqui, é uma simulação que eu posso estar fazendo a interação para construir circuitos elétricos. Vou construir um circuito aqui simples. Então, para eu construir um circuito simples, eu preciso de uma fonte geradora de energia elétrica. Eu vou escolher aqui uma bateria, além uma pilha. Além disso, para a pilha, eu preciso de um fio elétrico, um fio condutor. Certo? Vou colocar aqui, basta eu clicar no elemento que eu quero e arrastar para cá. Vou colocar aqui um outro fio elétrico. Vou colocar uma chave aqui para servir como interruptor. Colocar uma lâmpada aqui. Um receptor elétrico, nesse caso para o circuito. E aí basta eu fechar o circuito aqui, complementar o circuito com mais condutores elétricos. Notem que a lâmpada não acendeu ainda, mas isso em função do quê? Em função que a chave encontra-se aberta.
Então eu vou fechar essa chave. Quando eu fecho a chave, perceba que a lâmpada ela acende. Então, veja da visualização cinética em 3D que eu falei, que aqui é a movimentação que eu consigo visualizar. O aluno consegue ter essa percepção de como que é os elétrons. Então, aqui a gente consegue observar os elétrons se movimentando em torno desse condutor, em torno desse circuito elétrico, certo? Além disso, falando de eletromagnetismo, um outro simulador, é um simulador que fala da lei de Faraday, né, que fala da lei de indução de Faraday. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui um medidor de voltagem, um conjunto de bobinas, né, uma bobina aqui como conjunto de espiras e um receptor elétrico que é a lâmpada. E aqui eu tenho um ímã que eu posso estar trabalhando no campo magnético e também a lei de indução de Faraday. Quando eu pego esse ímã, veja só, eu clico no ímã e faço movimentos de entrada e saída dentro dessa bobina. Então, quando eu faço isso, veja o que acontece com o receptor elétrico com a lâmpada. A lâmpada ela acende. Então, o que está ocorrendo aqui? O próprio ímã ele já tem um campo magnético. Quando eu faço um movimento de entrada e saída na bobina, ocorre a variação do fluxo magnético, originando uma força eletromotriz e uma corrente induzida. E é essa corrente que vai fazer essa lâmpada acender. E aí, por conta do nosso tempo, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, nós já abordamos aqui a atividade 1, a 2, a 3 e a 3. E o que eu deixo como reflexão final é o seguinte: vou fazer questão de ler na íntegra essa reflexão final, né? Existem outras reflexões que nós podemos fazer, mas essa eu achei interessante. Então, nós podemos concluir que as atividades computacionais, em especial as simulações computacionais, surge como uma ferramenta diferenciada e atrativa, que o professor pode adicionar às suas aulas, tá? Como vivemos em uma sociedade em constante evolução, em constante transformação, considerando as tecnologias da informação e comunicação, a educação ela precisa acompanhar esses avanços. Isso, na verdade, independente de pandemia ou não. Em virtude dos alunos estarem inseridos nesse contexto, certo? E o outro contraponto que eu trago é que você só consegue trabalhar com esse tipo de ferramenta se você tem um notebook, se você tem um celular. Existe uma versão para celular e internet para fazer o download, tá? Então nem todo mundo tem isso, mas quem tem, faça o bom uso da tecnologia, tá bom? Faça o bom uso da tecnologia para construir ideias, construir conhecimentos, refletir, discutir, e não fazer uso somente do que já vem pronto, né? Que é apenas repassado de maneira clássica, tradicional em sala de aula. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos para o desenvolvimento dessa pequena palestra. No mais, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? A honra de ter participado desse evento. Eu espero ter colaborado da melhor forma possível. O meu e-mail eu disponibilizei no início do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer crítica, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, obrigado por tudo. Um forte abraço e fico com Deus. Até mais.